Olá, benditos! No capítulo de hoje, vamos encontrar o rei da Síria e o rei de Israel unidos para invadir Jerusalém e tomar posse dela. Uma história interessante que mostra mais uma vez que Deus está sempre no controle da história. Esse fato aconteceu quando Acás era o rei de Judá. Acás foi um rei perverso e desobediente a Deus. E o cenário deste capítulo é o seguinte: o rei Tiglat-Pileser, rei da Assíria, estava se fortalecendo e ameaçando as nações menores. Para sobreviver a um possível ataque, Rezim, rei da Síria, e Peca, rei do norte de Israel, também conhecido como Efraim, pressionaram o rei Acás de Judá para entrar em uma confederação contra a Assíria. Mas Acás recusou-se a juntar-se a eles. Então os dois reis da Síria e de Israel se uniram para atacar Jerusalém, a capital de Judá. A ideia era tirar o rei Acás do trono e colocar no seu lugar o filho de Tabeal, que não se sabe quem era, mas que seria fácil de ser manipulado. À medida que os exércitos combinados da Síria e de Israel se aproximavam de Jerusalém, Acás e todo o povo ficavam cada vez mais apavorados. Enquanto isso, Deus dava uma ordem e um endereço para Isaías, para que ele fosse com seu filho, Sear-Jazube, levar uma mensagem a Acás. O filho de Isaías era uma mensagem ambulante, pois seu nome, Sear-Jazube, significava um remanescente retornará. Aparentemente, Acás precisava tomar mais cuidado e aquietar seu coração sobre aquele problema. Ele foi desafiado a deixar o desânimo e o medo de lado para confiar e ter coragem no Senhor. Era difícil para Acás tomar essa posição, porque ele via a situação com olhos humanos. Israel e Síria juntos eram uma ameaça terrível. Mas Deus olhava para Israel e Síria como dois meros pedaços de tições fumegantes. Para o Senhor, eram muita fumaça sem nenhum fogo. Dentro de 65 anos, a Síria estaria completamente subjugada e o reino do norte de Israel seria um reino extinto. Esta era a promessa de Deus e Isaías exortou Acás a confiar no Senhor e em sua promessa. Esse era um grande desafio para Acás, mas crer nas promessas de Deus é a única forma de encontrar paz em meio aos problemas. Acontece que, mesmo se Acás não cresce, isso não afetaria o resultado do ataque contra Jerusalém, porque Deus já havia decretado que aquele ataque não teria sucesso. Porém, a sua falta de fé certamente afetaria o curso da sua vida e do seu reinado. O Senhor ainda deu a Acás a oportunidade de pedir qualquer sinal de encorajamento, mas Acás manteve a sua fachada de piedade e recusou. Afinal, seu coração estava aliançado com o rei da Assíria. A desculpa que ele deu foi que não queria pôr o Senhor à prova de forma errada. Mas quando o Senhor nos convida a colocá-lo à prova, devemos fazê-lo sem medo. Por exemplo, em Malaquias 3:10, o Senhor convidou Israel a entregar os dízimos e depois colocá-lo à prova, pois eles seriam grandemente abençoados. Então, em vez de falar em particular com o rei, Isaías dirigiu-se a todos os descendentes de Davi, dizendo que o próprio Senhor daria um sinal para Acás e para a nação, a sinal da vinda do Emanuel. Esta é uma das profecias bíblicas mais famosas sobre o nascimento de Jesus, o Messias. Ela também ilustra um princípio de que a profecia pode ter um cumprimento próximo e um cumprimento distante. O nome Emanuel era uma repreensão a Acás pela sua falta de fé. Ou seja, se Deus está conosco, então por que ele deveria temer o inimigo? O sinal da criança, mencionado nos versículos 14 a 16, era uma indicação de que o Deus soberano tinha a situação completamente sob controle.
Muitos estudiosos consideram que, em um contexto imediato, a profecia diz respeito a uma mulher com quem Isaías se casaria, talvez fosse a sua segunda esposa. E se este for o caso, então o nascimento do menino, bem como o cumprimento da profecia, está mencionado no capítulo 8, dos versículos 1 a 4, que se assemelha aos versículos 14 a 16 deste capítulo. O menino seria uma lembrança de que Deus estava com seu povo e cuidaria dele. Para Acás, o sinal referia-se àquele período de tempo ali que ele estava passando. Ou seja, dentro de alguns anos, tanto o reino do norte de Israel quanto a Síria teriam sido vencidos. Era um sinal de libertação. No entanto, o cumprimento definitivo dessa profecia está em nosso Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco. O nome Emanuel fala tanto da divindade de Jesus, Deus, quanto da sua identificação e proximidade com o homem, conosco. Infelizmente, Acás não acreditou. Ele não colocou sua confiança no Senhor, preferiu fazer uma aliança ímpia com o rei da Assíria, Tiglat-Pileser, para que o ajudasse a vencer os dois reis inimigos. Ele até deu ao rei da Assíria prata e ouro tirados da casa do Senhor como um presente para ganhar o favor do rei e sua proteção. O resultado foi que Jerusalém foi poupada através do exército do rei da Assíria. Acás, sem dúvida, acreditou que ele havia sido bem-sucedido e que seu plano tinha dado certo. Mas se ele tivesse apenas confiado no Senhor, Jerusalém teria sido poupada da mesma forma e ele teria ainda sido abençoado, como também o seu reinado. Isaías levou seu filho Sear-Jazube, cujo nome significa um remanescente retornará, porque Deus queria que Acás soubesse que, por causa do tipo de confiança ímpia que ele tinha depositado no rei da Assíria, Judá acabaria sendo levado cativo e apenas um remanescente retornaria. Isaías ainda avisou o rei Acás que os assírios se tornariam seus inimigos e a nação de Judá viveria dias terríveis porque não confiou no Senhor seu Deus. Esta foi uma má notícia para Acás. Os assírios eram bem conhecidos por sua crueldade absoluta, especialmente sobre as nações que conquistavam. Além dos assírios, eles também seriam invadidos pelos egípcios. Ou seja, Deus espremeria Judá entre essas duas nações poderosas, ao norte e ao sul. A agricultura seria devastada. Antigas fazendas serviriam apenas para pasto de animais. Seria um tempo de grande humilhação e sofrimento que poderia ter sido evitado se o rei Acás tivesse confiado apenas no Senhor. E então nós vamos conhecer mais um filho de Isaías, Maher-Salal-Hasbaz. E como os filhos de Isaías eram mensagens ambulantes para o povo, esse nome era muito significativo. Mas esse é um assunto para amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.